Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva as mentes e os corações, hoje e sempre. E nós estamos nos reencontrando mais uma vez para as reflexões dessa semana sobre uma lição do Evangelho, mas pelo trabalho de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Mas antes nós vamos sentindo os nossos corações e mentes unidos no mesmo ideal, vamos acreditar que nós estamos nos encaminhando lá para o CAE, local onde nós costumávamos nos encontrar, e imaginando todo aquele ambiente preparado para todos nós, iluminado, e nós, com muito respeito, fechando os nossos olhos e nos encontrando para a oração inicial. E assim nós cumprimentamos os nossos anjos guardiões, nossos companheiros de todos os momentos, que procuram nos tocar, nos intuir, nos deixando mais próximos daquilo que nos trará mais tranquilidade. E dessa forma, na certeza de todos os amigos, aqueles que já cuidaram de toda a proteção, de toda a higienização, no CAE e também nos ambientes dos nossos lares. E nessa certeza nós vamos nos encaminhando, buscando a presença de Maria de Nazaré, nossa benfeitora espiritual. E nós vamos rogando a Maria, coração de imenso amor, Mãe de Jesus, quando aqui esteve entre nós, e nós rogamos a ela que nos envolva em seu manto de luz, e sentindo todo o seu carinho, todo o aconchego, bem perto do seu coração, vai se manifestando em nós as nossas melhores condições de pensamentos e de sentimentos. Nós agradecemos a Maria. Ela nos olha com muito amor, nos sorri e vai nos encaminhando a Jesus. Jesus nos recebe com muito amor. Ele toca em nossas mãos e nós sentimos toda a compreensão que Ele tem por nós, todo o amor. E Ele vai nos encaminhando a Deus, nosso Pai, nosso Criador. E nós nos colocamos humildemente na presença do Pai. Nos ajoelhamos e nós agradecemos pela oportunidade que Ele nos deu de mais esse momento, por todos aqueles com quem convivemos. Nossa família, nossos amigos, aqueles com quem convivemos diariamente, profissionalmente ou no lar, aqueles que já estiveram entre nós, mas que já partiram, mas que deixaram em nossos corações gravados tudo aquilo que nos transmitiram. E nós agradecemos por esse reencontro na noite de hoje e nós dizemos a prece
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. E a lição que nós temos para essa semana é a de número 108 do livro Caminho, Verdade e Vida. E tem por título Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. No fogo eterno. Desculpa. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Mateus foi aquele irmão que Jesus o chamou, ele era um cobrador de impostos e ele tinha por nome Levi. Jesus encontrou com ele em Cafarnaum e ele ficava como numa alfândega, né? Fazendo o seu trabalho, mas ele não era bem visto nem querido pelos judeus, porque achavam que ele o traía, porque ele trabalhava para o governo romano. E quando ele foi chamado, Jesus foi aquela luz que iluminou a sua vida e começou a fazer com que ele pensasse totalmente diferente de como ele pensava antes. Ele era muito ligado às coisas materiais, às joias, a boas roupas. Ele era uma pessoa responsável no seu trabalho, procurava fazer o melhor, mas ele era tocado por todas essas coisas. E quando Jesus o chamou e quando ele começou a participar do grupo, junto com os outros irmãos, ele começou a ver que aquilo tudo que o tinha aprendido já não o interessava mais. E que todas aquelas joias, aquela situação, né? Ele começou a sentir que era só peso na vida dele. E ele notou que nada mais daquilo valia, que o que ele precisava era de bens que se perpetuasse para a eternidade, que não trouxesse peso, que trouxesse alívio, que trouxesse compreensão da sua vida, né? E ele no apostolado com o Cristo, ele foi firmando todas as novas considerações para a sua vida. E é no evangelho, né, dele, Mateus, antes Levi, que é baseado que nós vamos ler esse texto, que diz assim: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte.
a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na Terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Graças a Deus. Nesse capítulo, Jesus fala sobre como é importante nos colocarmos como crianças humildes, inocentes de coração. Fala também em como é importante que nós não desejemos mal ao nosso próximo e nem procuremos desencaminhar aqueles que estão procurando uma compreensão maior da vida, procurando uma base verdadeira. E ele fala também dos escândalos que sobrevêm ao mundo devido às nossas próprias condições, Envolvidos nós com os crimes, com os vícios, com as paixões inferiores, as ambições desvairadas, as vinganças, os ódios, a desonestidade. Então ele fala, que há necessidade de que tudo apareça para que o ser humano esgote, de ver tantas situações difíceis e procure vivenciar melhor a sua vida. E fala que é o estudo, a reflexão desse momento sobre a reencarnação. Na evangelização é contada uma historinha para as crianças que fala sobre o pinguinho de chuva, Essa lição é contada para introduzir as crianças nesse movimento, falando sobre a reencarnação. Então conta, o movimento, as nuvens cheinhas, os pinguinhos de chuva, E um deles tinha medo, ele não queria se afastar dos seus amigos, Porque eles estavam unidos. E aí foi falado para ele que ele voltaria sim. Ele teria que fazer um trabalho, mas depois ele se reencontraria. Então, a nuvem se encheria, ele desceria à terra em pinguinhos de chuva,
Essa chuva ia cair no solo, ia fazer o trabalho dela de umedecer, de ajudar as sementinhas. E que depois, né, com o calor do sol, com todo o trabalho da natureza, ele retornaria ao encontro de todos os outros pinguinhos. Então é uma liçãozinha simples, né, para trazer o entendimento, mas que também muitas vezes facilita para nós, quando nós achamos como é difícil, como é isso, reencarnação, como é difícil, por que tal pessoa nasceu com tanto sofrimento, nasceu presa a uma cama, nasceu sem movimento, sem fala, precisando do cuidado de todos, né? E seria muito complicado se nós disséssemos que Deus faz as suas escolhas, quem precisa sofrer, quem não precisa. E aí nós aprendemos, né, pela doutrina espírita, que todas essas coisas são exatamente as oportunidades, o amor de Deus que permite a cada um de nós rever as nossas condições, observarmos as nossas dificuldades, nos dando mais uma oportunidade, e mais uma, e mais outra, e mais outra. Mas só que nos libertarmos disso só diz respeito a nós mesmos, naquilo que nós desejamos aprender. Se nós queremos nos libertar desses males, ou se nós queremos continuar presos, e muito mais ainda, prendendo outros, não libertando nem a nós e nem aqueles que conviveram conosco de situações. Então, esse alguém, pelo seu retorno em situações difíceis, vai ter sempre alguém ao seu lado que vai cuidar, que vai amar, que vai aceitá-lo. E nós aí vamos cumprindo os nossos papéis de nos libertarmos, de nos renovarmos. Porque quando Jesus tocava um enfermo naqueles momentos, um paralítico, um cego, doenças graves, ele tocava e falava: vai e não peques mais. Porque ele sabia o que tinha acontecido com cada um e só dependia de cada um não ter mais aquelas dores. Somos nós que muitas vezes procuramos situações difíceis onde não existe. Temos todas as coisas que precisamos, temos o nosso corpo perfeito e muitas vezes estragamos o nosso organismo com tristezas demais, inveja, ambições, pensamentos negativos. E muitas vezes nós não criamos ainda a consciência do que isso vai trazer a cada um de nós. Reencarnação quer dizer oportunidade de nos reencontrarmos com quem nós somos, de fazermos melhor aquilo que nos foi difícil.
mas não é tão fácil assim, né? Porque muitas vezes nós continuamos, como se diz, batendo na mesma tecla por muito tempo, por muitas reencarnações. E nós estamos ali sendo preenchidos de amor em cada uma, sendo colocados junto àqueles que nós amamos ou que nós não amamos, mas para exatamente nós aprendermos a amar, a aceitar. E é Deus em nossa vida, é Jesus nos falando novamente: vai, não tornes a pecar, a tua fé te salvou, busca aquilo que é melhor. E muitas vezes nós ainda não escutamos, ou escutamos, mas não queremos aceitar. Como muitos que estão sentindo em suas vidas muitas tristezas, muitas situações, sem conseguirem ver que eles próprios são responsáveis por isso. Estão negando a palavra de Jesus sendo falada em seus ouvidos. Estão negando a oportunidade de olhar com olhos de ver melhor aquilo que está acontecendo. É preciso que nós nos coloquemos realmente observando as palavras de Jesus, né? Porque ele não quer que a gente sofra. Se colocar num fogo eterno, quer dizer, enquanto nós estamos ali buscando sofrimento, sem enxergar aquilo que está sendo colocado para nós, é um fogo nos consumindo, porque nós dormimos e acordamos com aquelas situações. E nós temos as condições de nos libertarmos dela, de fazermos algo melhor. Ainda vamos ter muitos retornos de aprendizado, mas nós precisamos observar em cada uma dessas oportunidades aquilo que nós já entendemos e termos coragem verdadeira de fazermos o melhor e já nos libertarmos de algo que nós já podemos. É muito complicado a gente procurar ficar sofrendo, sabendo já que a gente pode se livrar desses sofrimentos. Se nós procuramos auxílio, mas nós não ouvimos aquilo que nos é falado. Se nós procuramos Jesus, mas quando ele nos fala, a gente não quer acreditar. A sintonia que não se faz em nosso coração. Procuremos pensar em como é que nós podemos nos libertar naquilo que já temos condições. Já temos condições de virar a página e falar: acabou, eu já aprendi. E termos a alegria de fazermos novamente as coisas boas, auxiliar. Graças a Deus. E nós vamos assim, fechando os nossos olhos, e na certeza de todo o amparo dos amigos espirituais, nós vamos nos colocar em vibrações. Essas vibrações possam ser estendidas a todos aqueles que necessitam, aqueles irmãos que sofrem de males físicos e psíquicos, aqueles irmãos que estão caminhando tristes, não se colocando no caminho que é necessário seguir e que precisa da mão amiga.
Nós vibramos por todas as nações, por todos os governantes, que cada um desses irmãos responsáveis observe os compromissos assumidos e façam o melhor pelo seu povo, procurando também se libertar para momentos melhores. Nós vibramos pelo nosso Brasil, tão necessitado como todas as nações. Vibramos por aqueles que se encontram hospitalizados, vibramos por aqueles que estão se recuperando pela Covid-19, aqueles que estão em seus lares, sendo cuidados para que logo retornem à sua vida normal. Vibramos por aqueles irmãos portadores de doenças como câncer, pelos tratamentos que fazem e que precisam de amparo, de consolo. Nós vibramos por todas as crianças, por jovens e idosos, principalmente aqueles desamparados, aqueles afastados dos seus lares, ou aqueles que nunca tiveram um lar. Nós vibramos por todos os grupos religiosos. Nós vibramos pelo CEAE, a casa que nos recebeu, a casa que nos deu as oportunidades que precisávamos de assistência, de estudo, enfim, de todo aquele trabalho que toca os nossos corações. Nós, nesse momento, vibramos por nossos lares, por todos aqueles com quem nós vivemos. Vibramos por toda a nossa vizinhança. Vibramos pelo nosso bairro, por toda a nossa cidade de Santos. Humildemente nós nos colocamos rogando ao Pai que a sua misericórdia chegue até nós, que o seu amor nos envolva. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima oportunidade.